Sem mais demora, eu quero convidar o pastor Israel. Fica à vontade, pastor. O senhor, a partir de agora, é o pastor da igreja. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deixa eu me organizar aqui, porque é tanta tecnologia que a gente se perde nela. O pastor falou que que ele ficou ansioso, preocupado, e vocês não têm ideia do quanto eu estou ansioso e o quanto eu estou preocupado. Aí ele cochicha no meu ouvido ali que o pastor Rodinon está aqui. Aí eu falei, Senhor, realmente o Senhor quer me testar hoje, né? Mas o Senhor preparou esse dia. Eu acredito que coisas grandiosas o Senhor pode fazer nesse dia. Amém? É de praxe que a gente chegue às vezes na igreja e faça aquela coisa da boa vizinhança, se apresente, agradeça, mas eu vou deixar isso para daqui a pouco, porque, como eu digo sempre para o pastor Leonardo, a gente está virando amiguinho, a gente está virando coleguinha, a gente está trocando figurinha e tudo. Então eu quero começar de outra maneira hoje. Daqui a pouco eu me apresento, falo um pouquinho de mim, assim, porque eu acho que é importante vocês saberem quem vocês estão ouvindo, né? Mas eu gostaria de contar uma linda história de amor. E eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, segundo Mateus, capítulo 24. O pastor me passou um desafio, né? Porque é um desafio falar sobre escatologia. A palavra, ela aponta para os últimos acontecimentos, ou para os acontecimentos dos últimos dias. Não necessariamente são acontecimentos cataclísmicos, apocalípticos, terríveis. São todos os acontecimentos que se darão em um tempo específico da história da humanidade, que diz respeito à proximidade, à vinda, o governo e o fim do governo do anticristo. Então, a proximidade do fim do governo humano e o governo de Cristo, o governo de Cristo, o fim do governo de Satanás e o julgamento eterno. Então, na realidade, nós poderíamos dizer que a escatologia, ela também trata de assuntos bem mais interessantes, bem mais motivacionais do que desesperadores. Porque geralmente quando a gente fala de escatologia, a gente já sente medo na palavra. Porque parece que o indivíduo que criou a palavra, ele já estava de mau humor, né? Então ele poderia ter criado uma palavra mais singela, mas ele criou essa palavra e ela soa como uma coisa assim, negócio vem aí, não é bom. Mas eu quero contar uma linda história de amor. É uma parábola, mas é uma linda história de amor. Certo pai tinha alguns filhos. Veio um salteador, um ladrão em sua ausência e raptou alguns dos seus filhos. Esses seus filhos foram levados a uma fortificação muito grande e aprisionados em um reino muito poderoso. Este pai inquieto reuniu também o seu exército, sitiou essa fortaleza e inquietamente, durante todo o tempo em que seus filhos estiveram aprisionados, ele buscou todas as formas de mostrar aos seus oponentes e inimigos
de que ele estava presente em primeiro plano, de que ele não deixaria os seus filhos aprisionados, de que havia um amor muito grande pelos seus filhos, ainda que seus filhos tivessem sido presos por falhas, por motivações equivocadas, por desobediência, porque foi por isso que eles foram pegos pelos inimigos. Mas o pai posicionou ali os seus exércitos em favor do seu filho. Essa é uma história contada no Talmud, que é um livro que estuda a Torá. Então, esse pai cerca aquela fortaleza, sitia a fortaleza, e ele começa a usar de todos os artifícios possíveis para que aquele grupo que estava dentro da fortaleza fosse vencido por pequenos detalhes e obras e direcionamentos, atitudes militares que ele teria a respeito daqueles inimigos. Em certo momento, o inimigo se enfraquece e ele então invade aquele lugar, toma da mão do inimigo seus filhos amados, veste os seus filhos de honra, os devolve aos seus tronos ao seu lado, e naquele mesmo lugar de ruína e de tristeza para os seus filhos, ele estabelece uma extensão do seu reino e dá aos seus filhos o governo sobre aquele lugar. Aprisiona para sempre o inimigo que prender os seus filhos. É uma história de amor, porque o pai abriu mão de tudo para conquistar ou reconquistar os filhos que de alguma forma mereciam algum tipo de repreensão. Segundo a história, a parábola, esse pai não entra e invade, embora ele pudesse fazê-lo rapidamente, aquele palácio, aquele território, porque ele imaginou a possibilidade dos seus filhos crescerem com o conhecimento daquilo que ele não teve a oportunidade de dar aos seus filhos. O inimigo iria ensinar de forma dura o que significa desobediência, desrespeito, desonra. Então ele pacientemente espera que seus filhos aprendam com o aprisionamento, aprendam com o seu amor lutando pela liberdade deles e aprendam com o seu poder quando ele decide libertá-los. Essa história, segundo a Cabala e segundo o Talmud, é a história do Mashiach. É a história do Deus que envia alguém para libertar o seu povo das mãos opressoras do inimigo. Um povo que foi aprisionado por descuido, desleixo, desatenção. Essa é a história de Apocalipse. Essa é a nossa história. Essa é a história de filhos amados que em momento de rebeldia se afastaram do seu pai, foram pegos pelo inimigo, aprisionados por direito de serem aprisionados por falhas pessoais, mas que o pai nunca desistiu deles. E o pai então permitiu que duas coisas eles vivessem: o aprisionamento por meio do aprendizado no aprisionamento e o poder da observação da grandeza, do poder, da glória e da majestade do Pai a quem eles estavam ao lado todo o tempo. Então, para isso, eu peço a você que deposite sua Bíblia sobre o seu colo e aplauda o Senhor, nosso Deus poderoso, maravilhoso, lindo.
Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Então, se você leu o Apocalipse até hoje, imaginando ter lido um livro de tragédias, você leu o livro de maneira errada. Porque é um livro que fala de amor. E é um livro que fala de esperança. E é um livro que fala de libertação. E é um livro que fala de aprendizado de filhos. É um livro que fala de separação de joio e trigo. É um livro que fala de quem é o verdadeiro inimigo disfarçado. É o livro que fala do verdadeiro Deus não percebido. E é o livro que fala do triunfo inquestionavelmente maior e mais poderoso, mais sublime e que não pode ser adiado do nosso grande e poderoso Deus, Hashem, Adonai, Elohim, El Shaddai, Yahvé Tzidkenu, Yahvé Rafa, Yeshua HaMashiach, Ruach Kadosh, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o que era, o que é e o que há de vir, o que está acima de tudo e de todos, e que está muito interessado em nos tirar dessa prisão que nós chamamos de mundo. Então eu espero que com essa palestra, pastor, a primeira coisa que saia dos nossos olhos são os óculos que a história colocou diante de nós. Eu me lembro quando eu era criança que existiam óculos que a gente usava e que criavam tipo uma dimensão 3D e a gente conseguia ver o cenário diferente. O óculos tinha um desenho, era um brinquedo. Eu acho que o inimigo quis brincar com a nossa fé e ele colocou em nós um óculos para deformar a nossa esperança. E todas as vezes que a gente fala sobre a volta do Senhor, os últimos acontecimentos, a gente tem medo. Medo. Como aquelas pessoas que estão com óculos 3D, aquele eletrônico, e elas vivem a sensação das coisas que elas estão apenas enxergando, assim também nós reagimos às sensações daquilo que apenas imaginamos. Sem o conhecimento daquilo que de fato é, nós nos perdemos cada vez mais como igreja. E se a gente conseguir hoje tirar esse óculos, tirar a escama dos olhos, nós veremos quão grande, quão poderoso, quão maravilhoso, quão extraordinário é o nosso Deus. Meu nome é Israel Leocádio. Vou passar aqui minha ficha para vocês. Sou casado há 27 anos, tenho 51 anos de idade, tenho 2 filhos, Aimee e Abner. Sou formado em bacharel em teologia pelo seminário Sebenge e STEB. Sou também pós-graduado em aconselhamento pastoral, formado em psicanálise. Sou formado em Antigo Testamento, em História, diretor do Estebame, do CETEL, diretor do seminário Moving the Church, professor desde 1995, no STEB, Sebenge, Koinonia da Igreja El Shaddai de Belo Horizonte, jornadas teológicas no Sebenge, STEB, no seminário Cristo Vive, no seminário El Shaddai de Tocantins, agora no seminário Quarta Dimensão, e estou aqui agora na qualidade apenas de servo, tentando dizer para vocês o que todo esse tempo convivendo com as Escrituras tem me ensinado. Eu vejo que tudo isso que eu acabei de narrar para vocês
não é algo que eu penduro em minha parede para que vocês vejam. Eu vejo o meu currículo como um Deus cuidadoso que me levou a lugares e me colocou em posições para que eu estivesse pronto para um propósito dele. Então, antes da gente começar o nosso estudo, eu quero que você olhe para mim, que eu quero te dizer uma coisa muito, muito importante. Você não é um acidente. A sua vida não é um acaso. As escolhas que você faz em Deus não são por acaso. O seu currículo está sendo construído e desenhado. E quando ele for finalizado, você vai entender os propósitos de Deus para a sua vida. E você vai ser muito usado nas mãos do Deus vivo de Israel. Amém? Eu sou apaixonado por Deus, eu tenho uma série de problemas, pastor, então eu tenho um problema muito sério. Eu corro o risco de não conseguir dar a aula que eu preparei. Eu corro o risco de me emocionar no meio aqui, então o senhor me desculpa. E eu preciso antes ainda dizer mais uma coisa. Se o Espírito Santo me conduzir para o outro lado, eu vou. Amém? Que eu acredito que eu estou aqui sob a orientação e governo e direção do Espírito Santo. E Ele está aqui. Então, se Ele está aqui, Ele é o comandante, Ele é o chefe, Ele é o diretor, Ele é o líder, Ele é o professor, Ele é o condutor. E por tudo que eu tenha programado, por mais que eu tenha programado qualquer coisa, eu vou deixar que Ele me diga o que fazer, onde fazer, como fazer, a quem fazer. Amém? E a última coisa que eu vou dizer a vocês aqui antes da gente começar é: eu preparei o material para vocês. Escrevi alguma coisa. Não vou ler. Porque eu acredito que se eu fosse ler, então aí vocês chamariam alguém aqui para uma leitura aí. O material que está aí, na realidade, é para você consultar depois que a gente lê. Amém? O último capítulo da humanidade. Foi esse o tema que nós decidimos, eu e o meu coleguinha, meu amiguinho ali. Nós decidimos esse tema, o último capítulo da humanidade. O que vem em nossa mente quando nós pensamos em último capítulo da humanidade? Nós teríamos que fazer duas perguntas. Para ter a resposta dessa, nós temos que fazer mais uma. A primeira pergunta seria: quando começou o fim dos tempos? Eu acho que essa pergunta ela é importantíssima. Ela começou em tempos muito anteriores à criação da Terra, no dia em que um indivíduo se encheu de orgulho e decidiu tomar o lugar de Deus. Ali iniciou-se um período chamado Cronos e um tempo para o fim desse indivíduo. Ali iniciou-se o fim dos tempos desse indivíduo e de sua interferência maligna sobre todos que estavam com ele. Para ser mais preciso, 1/3 de todos os anjos criados. Ali começou o fim dos tempos para ele. Quando nós falamos de fim dos tempos, nós não estamos falando do fim do mundo, e é uma coisa que você tem que riscar do seu coração e da sua mente escatológica. A Bíblia não fala do fim do mundo, não haverá um fim do mundo, haverá um fim dos tempos. E os tempos que ele se refere são os tempos da influência do inimigo e do homem influenciado pelo inimigo que vai conduzir de alguma forma esse tempo. Então essa seria a primeira pergunta importante. E a segunda pergunta importante é: durante todo esse tempo, nesse Cronos, criado por Deus no 4º dia da criação, dentro desse Cronos de Deus, em que tempo nós estamos? Se João disse há 2000 anos atrás que estávamos na última hora, se a gente fosse colocar isso em minutos, e está um estudo aqui que a gente vai falar sobre a última hora do relógio de João e quanto tempo falta do relógio de João para o fim, mas nós não vamos falar disso hoje. Se nós transformássemos a última hora em capítulos,
em qual capítulo nós estaríamos? Então eu diria para você que nós estaríamos no último capítulo para a volta do Senhor Jesus e o fim dos tempos. Mas se eu fosse dizer para vocês, se há um capítulo na Bíblia que retrata esse último instante, eu diria que há um capítulo na Bíblia que é o último capítulo da história bíblica. A Bíblia, ela não está organizada de forma cronológica todo o tempo, nem todos os acontecimentos estão ocorrendo cronologicamente. E o livro da Bíblia que vai falar sobre o último capítulo da humanidade é Mateus, capítulo de número 24. Esse capítulo é o último capítulo da humanidade. Amém? Referente a Mateus capítulo 24 e ao último capítulo da humanidade, poderíamos dizer que nós temos 35% de todo o conteúdo bíblico apontando para esse tempo. Nós temos 11.000 versos na Bíblia falando sobre o fim dos tempos. Se nós pegássemos a Bíblia, partiríamos em três assuntos principais: o pecado do homem, a queda e a sua salvação, o amor, o poder e a redenção do Cristo, e a ação maligna do diabo e a sua derrota. Poderíamos dividir assim os assuntos das Escrituras. Então nós temos 11.000 dos 31.102 versos da Bíblia, 11.000 deles falam sobre escatologia. É bem provável que você tenha lido alguma coisa sobre a volta de Jesus, ou que diga respeito aos últimos dias e não tenha percebido, porque são muitos capítulos, muitos versos que estão contidos nas Escrituras, que falam sobre a volta de Jesus. Então, se eu fosse falar aqui sobre os 11.000 versos, nós teríamos que ficar muitos dias. O pastor não está com esse tempo todo, vocês têm que trabalhar, eu também. Então, nós resolvemos resumir tudo em um capítulo. E eu vou tentar mostrar para vocês em imagens a proposta da informação de Jesus sobre o último capítulo da humanidade. Antes de entrarmos nessa proposta, eu preciso dizer para vocês o que está acontecendo quando esse sermão nasce. Então, deixa eu dizer para você o que está acontecendo quando esse sermão nasce. Um dia, muitos séculos antes desse sermão, o Senhor Deus Eterno, conhecido pelos hebreus como Hashem, que quer dizer o nome, manifestou-se a Moisés e o levou em um arrebatamento de imagens, de sentidos, de alma, o conduziu até o céu e mostrou no céu coisas que ele deveria replicar na terra, a quem Moisés chamou de morada eterna. A réplica foi feita em proporções, em medidas referentes às medidas que ele viu no céu, em proporções infinitamente maiores. Ele reduziu o que ele viu do macro para o micro e construiu o tabernáculo. O tabernáculo, ele é a imagem da morada eterna. Isso foi replicado na terra e depois Salomão, o filho de Davi, construiu esse lugar, esse tabernáculo em alvenaria, em pedras. E ele gastou, irmãos, 135 toneladas de ouro apenas para cobrir as principais colunas superiores do templo.
Nós não temos a conta exata de quanto ele gastou em toda a extensão do templo. Mas ele usou em 7 anos 32 mil trabalhadores. E em 7 anos, cortando pedras do mesmo monte onde fora construído o templo, ele retira as pedras lá longe, distante, para que não houvesse barulho de trabalho aqui onde ele vai construir o templo. E ele traz pedras com a precisão de corte de tecnologia tão avançados que eles edificaram o templo sem usar argamassa. Israel está sobre uma placa tectônica e todos os movimentos dessa placa, obviamente, geram terremotos. Mas a precisão da construção seguida pela orientação de Deus era tão grande que nunca um abalo sísmico derrubou esse lugar. Vai pensando que agora você vai entender onde é que Jesus vai usar o seu sermão. Vieram os babilônicos por direção de Deus e roubaram aquele ouro. Para roubar, eles tiveram que queimar o templo, aquilo estava encrostado nas pedras. Roubaram, mas deixaram ruínas do templo. As pedras continuaram lá. Veio Neemias, retirou pedras que eram inúteis e refez dentro da mesma tecnologia, sem a mesma glória, aquele templo. Amém? Até que vem Herodes. E Herodes tem o ódio de muita gente, porque ele tem muitas razões em sua história, em seu comportamento, em sua índole, para ser odiado pelas pessoas. Para ele cair na graça das pessoas, ele resolve reconstruir o centro de observação religiosa judaico. Ele pega o templo de Salomão e amplia 3 vezes o número desse lugar, colocando 5 vezes mais tesouros lá dentro do que Salomão. Então você imagina essa obra. Ele inicia essa obra 34 ou 35 anos antes de Cristo. E quando Jesus morre, ainda faltavam 4 anos para terminar a obra. Então a obra que Herodes fez foi algo extraordinário. Ele recobriu muitas portas de ouro, de lâminas de ouro e prata, e principalmente as portas que voltavam para a nascente do sol, de maneira que quando o sol nascia, ele refletia em todo o ouro e toda a prata, e o templo brilhava como se a glória de Deus estivesse lá. A beleza daquele lugar era extraordinário. Eu estive lá e vi a ruína, o muro chamado das lamentações, o Kotel, o muro de chorar. E as pedras são imensas, são toneladas de peso, colocadas umas sobre as outras, sem argamassa. E elas não caíram por um terremoto. Olhando para aquilo, e o terremoto e tudo vindo, e o templo mantinha-se intacto. E vem Herodes e constrói aquilo com uma glória de beleza muito maior. Os discípulos então começam a passear naquele lugar e dizem: ninguém pode tirar isso daqui, porque Deus não vai permitir que esse lugar seja tocado. Deus não vai permitir que a nossa fé seja tocada, que a nossa religião seja tocada. Vocês estão entendendo isso? Eles se encheram de orgulho. Nós somos o povo eleito de Adonai. Ninguém mexe nisso. Ó, terremoto sacode a terra e isso aqui não cai. Tesouro aqui tem com força. Deus mora lá dentro do lugar santo. Ele fala com sacerdotes, com profetas. Ele levanta homens e mulheres há séculos. Ninguém toma esse lugar. Ninguém toca esse lugar. Até que entra Yeshua HaMashiach pela porta dourada, que foi fechada pelo sultão Suleiman durante o governo otomano. Ele entra pela porta dourada, entra no templo,
E quando os seus discípulos, alguns talvez pela primeira vez, olhavam aquilo, eles disseram: Senhor, o Senhor é lindo, isso aqui não pode ser destruído, isso aqui não pode ser tocado. Eu quero abrir aqui um parênteses, porque eu quero falar de escatologia, mas escatologia é a nossa vida. Então eles estavam como que dizendo assim: a nossa glória não pode ser tocada. Vocês estão entendendo isso, irmãos? A nossa glória, a nossa religião não pode ser tocada. Deus ama a gente demais, Ele não vai deixar que a gente seja tocado. Ele não vai deixar que a gente seja mexido, porque nós somos fiéis. Desde que a gente voltou da Babilônia, fidelidade. Cumprimos os mandamentos, as ordenanças, cumprimos tudo. Amém? Acharam assim que eram os crentes mais agradáveis a Deus, de Deus. Quando disseram isso para Jesus e apontaram, falaram assim: Jesus, a tua casa é linda, ninguém realmente pode tocar aqui. Então ele disse a frase mais chocante que os discípulos ouviram. Ele disse: vocês estão enganados. Beleza não me atrai. Eu não moro em tecnologia. Eu não habito em templo feito por mão de homem. Eu não me importo com o tamanho das pedras que não caem com terremoto. O ouro e a prata que reflete em vocês não me chama atenção. As ofertas que vocês investiram na construção desse templo não me comovem. Na realidade, tudo que é feito dentro de tudo que é bonito, para mim é horrível. Não ficará pedra sobre pedra, porque a essência da beleza de vocês é pecado. Isso é sério, irmãos, porque isso diz respeito a nós também. A Bíblia não é um livro que conta histórias, a Bíblia é um livro que aponta a nossa história. Então o Senhor estava dizendo para os discípulos: não ficará pedra sobre pedra. E aquilo na cabeça dos discípulos era inimaginável. Como isso vai... O Senhor vai mandar um terremoto? Então eles entraram em espécie de um transe de consciência. Como isso é possível? Não vai ficar pedra sobre pedra. Vem terremoto e nada cai. Então eles chamam Jesus no particular, porque existem coisas que Jesus só conta para aqueles que são mais íntimos. Jesus conta para nós aqui no particular o que vai pegar. Então o Senhor Jesus disse tudo que nós vamos ler agora e vamos tentar entender hoje, ou a partir de hoje. E aquelas pedras rolaram, sabe por quê? O imperador Tito, que até então não era imperador, era filho do imperador, sitiou Jerusalém por alguns anos, enfraquecendo a cidade, não deixando que entrasse provisões lá dentro. O seu pai Vespasiano morre, ele volta, assume o trono e volta decidido a destruir Jerusalém, porque ele tem que voltar para Roma e assumir o seu trono. Ele entra em Jerusalém, ele mata em Israel 1,5 milhão de judeus. Dentro de Jerusalém, ele mata cerca de 520 mil judeus. Dentro do templo, ele mata 15 mil judeus. O sangue derramado dentro do templo dava nos tornozelos das pessoas. Mas como tirar aquele ouro que está lá em cima? Então ele deu a ordem: queime tudo. O ouro derrete. Eles queimaram tudo, com os corpos dos judeus lá dentro, com os corpos dos sacerdotes lá dentro. Você imagina os judeus assistindo isso? O ouro derreteu, entrou na fresta das pedras, e para tirar o ouro eles tiveram que rolar as pedras. Eles rolaram pedra para tirar ouro, rolaram pedra para tirar ouro. Aquilo que era o orgulho do povo de Israel foi a mesma razão da sua ruína. O Senhor não habita em templos feitos por mãos, e nem se comove com a beleza do seu culto, mas Ele se importa muito com a sua essência.
Então o Senhor Jesus vai dizer exatamente tudo o que vai acontecer. E ele vai usar aquela figura da destruição do templo para falar dos acontecimentos que virão para destruir outros templos. Então deixa eu dizer algumas coisas com todo respeito, pastor. Esse templo será destruído também. E outros mais serão destruídos, catedrais e mais outras. Mas deixa eu dizer algo mais para você. Esse templo também será destruído. Então agora o Senhor vem dizer o que vai acontecer com cada um de nós. E Ele vai contar a história do rei que sitiou o exército e o palácio do inimigo para tirar os seus filhos da prisão. A sua história, a minha história. Está a fim de ouvir? Amém. Então eu vou pedir a você algumas coisas. Primeiro, se você puder escrever, à medida que eu for falando, aquilo que chamar a sua atenção. Eu vou pedir ao pastor aqui também que me avise quando eu tiver que parar. E a gente vai dar uns minutos para perguntas. E elas não precisam necessariamente ter a ver com o que eu acabei de dizer. Então elas podem ser dúvidas, outras que não tenham sido citadas aqui. Então vamos ver se funciona o nosso sistema tecnológico. Vamos para a próxima mensagem, próximo slide então. Pode passar o próximo slide. O próximo. Esse é um filme. Amém. Então vamos para o conteúdo do livro de Apocalipse. Mateus 24 está aí? Olha para o telão primeiro. As pessoas costumam ter medo do Apocalipse. Medo. Mas olha o que diz Apocalipse 1:3. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O Apocalipse não é um livro para nos entristecer. O Apocalipse é um livro para nos dar esperança. E quando o Senhor revelou a João o Apocalipse, o João começa o relato da sua visão dizendo: feliz é aquele que ler ou ouvir essas palavras. E aí você vai falar assim, mas como feliz, pastor? Toda vez que eu leio eu fico triste demais. Não depois da parábola de hoje. Não depois da parábola de hoje. Mas até hoje, pastor, eu sempre li isso, fiquei com muito medo. Mas feliz por quê? Porque felizes são aqueles que são avisados de como sairão da prisão. Felizes são aqueles que são avisados que o Pai está do lado de fora dessa prisão, lutando para a nossa libertação. Felizes são aqueles que estão aprisionados e sabem que o Pai não os abandonou por amor, antes ele reuniu os seus exércitos e cercou o inimigo. Felizes são aqueles que sabem que o amor do Pai por eles não os deixará morrer na prisão, e as prisões serão abertas e eles irão sair e reinar. Felizes são aqueles que tiverem a notícia de que o Pai veio atrás deles para resgatá-los. Então, bem-aventurado aquele que ouve ou lê. E a pergunta é, por que o que ouve ou lê? Porque as pessoas daquele tempo não tinham alfabetização. Então você seria feliz se soubesse ler. Mas se você não soubesse ler e alguém pudesse te contar, então você seria muito feliz. Então deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim. Você está ouvindo, o que você vai ouvir hoje vai te deixar muito feliz. Vai te deixar muito feliz porque diz respeito à tua libertação, à minha libertação. Estamos presos num reino jaz no maligno. Mas o nosso Senhor está bombardeando as muralhas desse reino. E Ele está enviando situações sobre este reino, enfraquecendo a estrutura deste reino. E em breve Ele irá arrombar as portas desse reino. E irá tirar as algemas de nossas mãos e nos colocará em tronos no mesmo lugar onde outrora nós éramos
os escravizados, ajoelhados e humilhados diante de um rei maligno. Então, louvado, bendito seja o Senhor, e feliz aquele que ouve ou lê as palavras dessa escritura, porque realmente são palavras maravilhosas. Em 1 Tessalonicenses, o próximo slide, o apóstolo Paulo nos diz a mesma coisa. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos com Ele para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Então ele está dizendo a mesma coisa que está dizendo João, só que de outra maneira. Ele está dizendo: então consolai-vos uns aos outros, porque quando os sinais vierem, eles vêm para nos levar para um lugar glorioso, onde viveremos para sempre e sempre com o nosso Deus. A história na consciência dos apóstolos é linda. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Não é uma história triste, é uma história linda. É a história da salvação de homens sem nenhuma esperança. É a história do resgate de homens sem nenhuma esperança. O que nos assusta no Apocalipse, pode passar, querido. O que nos assusta no Apocalipse são basicamente duas coisas. Primeira questão, pode passar o próximo slide, por favor. Primeira questão do anacronismo, que diz respeito à imagem do tempo. O que é o anacronismo? O anacronismo é o erro concernente à interpretação de determinada coisa dentro de um tempo adequado ou certo. Então nós temos um problema com o Apocalipse, porque nós trabalhamos o Apocalipse querendo entendê-lo dentro do contexto do tempo do século 21. Nós precisamos entender Apocalipse dentro do contexto do teu tempo. E quando nós cometemos esse equívoco, isso é anacrônico. Nós estamos contra o tempo. Então a gente quer olhar para aquilo vendo hoje. Nós temos que olhar para aquilo vendo aquele tempo, e aí então colocar um espelho à frente de nós e ver o que aquilo reflete em nosso tempo. O segundo problema que nós temos com a questão do Apocalipse são os diversos sinais que aparecem no Apocalipse, que para nós são coisas completamente absurdas, às vezes até monstruosas, não é? Chifre que fala, bestas, animais terríveis, monstros, catástrofes e todas essas coisas que vão sendo demonstradas no cenário do Apocalipse. Nós chamamos isso de hebraísmo. Olha para mim, irmãos. Essa nossa dificuldade de olhar o Apocalipse e olhar, por exemplo, e vi um monstro com tantas cabeças e tantos chifres e uma besta que saiu, aquilo começa a ficar para a gente um filme de Harry Potter, e a gente começa a ver: Senhor, a que hora o Harry Potter vai aparecer com a varinha, e eu não estou entendendo nada, já não sei quem é o chifre, já não sei na cabeça de quem ele está, não sei quem é o chifrudo, eu achava que era o capeta, agora já não sei se ele tem chifre, se não tem. Que hora o Harry Potter vai vir na vassoura dele, Senhor? A gente se perde. Mas a questão aqui é que nós precisamos de uma coisa chamada conhecimento socio-religioso. O que é isso? É um linguajar apropriado dentro de um contexto religioso de uma determinada religião. Nós chamamos isso também de hebraísmos. Ou seja, existem figuras do Apocalipse que só fazem sentido por causa das figuras religiosas do mundo hebreu. No mundo hebreu, aquilo faz um sentido absurdo. Eu quero que você entenda que João estava preso, e tudo que ele escrevia era lido pelo soldado romano. Então, se ele escrevesse alguma coisa que apontasse para Roma, e ele escreveu muito falando sobre Roma, certamente os soldados iriam rasgar aquele documento. Então, o que ele faz? Guiado pelo Espírito Santo, ele usa uma linguagem socio-religiosa, ele usa hebraísmos. Ele começa a falar de figuras que só Israel conhece, e a cada figura que ele usa, Israel chora do outro lado, dá glória do outro lado, e diz: o Senhor nos livrará.
breve ele voltará. E eles criam tanto nisso que vendiam tudo e viviam em prol do reino do Senhor. Porque cada mensagem truncada dessa de Apocalipse que chegava, eles entendiam com a clareza muito grande. A linguagem socio-religiosa, ou o hebraísmo, é muito semelhante à linguagem socio-religiosa cristã. Nós crentes, nós temos a nossa própria linguagem cristã, que às vezes a gente solta ela em um lugar inadequado e o camarada fica olhando para a gente e fala, não entendi, né? A piada de crente, por exemplo, só crente entende, porque diz respeito ao contexto da nossa vivência religiosa, entende isso? E a gente que é crente, às vezes alguma coisa boa acontece, a gente diz, glória a Deus. Isso é uma linguagem socio-religiosa. Socialmente, dentro da religião cristã, glória a Deus é um brado de vitória, né? A paz do Senhor é um seja bem-vindo, um olá, um como é que vai, e às vezes um até logo, como é o shalom para Israel. Vocês estão entendendo? Quantas lojas eu já cheguei para fazer alguma coisa e disse para o vendedor, paz do Senhor, e o cara ficou me olhando e dali para lá a gente continuou a história, porque eu já entendi que ele não entendeu a minha paz do Senhor, mas na hora de ir embora eu dei a paz do Senhor para ele de novo, porque isso é uma linguagem socio-religiosa. Então vamos lá, vamos agora ler Mateus capítulo 24, porque agora nós vamos começar a discutir um pouco esses assuntos. Essas são as nossas dificuldades. Pode passar o próximo slide, querido. Então agora nós vamos para o nosso... Volta um só, por favor. Isso, obrigado. Então agora nós vamos tentar entender Mateus capítulo 24. Você vai precisar de caneta e vai precisar amar tanto a sua Bíblia que você vai precisar riscar ela. Eu me lembro, pastor, na igreja que meu pai pastoreava, que os crentes tinham Bíblias coloridas. Tudo que falava com eles coloriam de uma cor diferente. Você já viu isso também, né? Se você é um crente que ama a Bíblia, sua Bíblia deve estar rabiscada ou colorida. Porque toda vez que alguém fala alguma coisa que fala com você, você rabisca e escreve lá o que falou com você. Ou então você colore de uma cor diferente para você lembrar que ali teve uma mensagem de Deus para sua vida. Você ama a sua Bíblia? Escreve nela tudo que Deus fala com você. Tá? Essa é a carta de amor que Deus escreveu para você. Sublinha as frases de paixão. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 24. Mateus, obrigado, pastor. Mateus capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, agora vocês entenderam o contexto, né? Ele está saindo do templo e os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, que construções. Está entendendo agora a mensagem que ele vai vir falar? O que a gente faz é maravilhoso, e aí Jesus vai questionar o que a gente está fazendo em nome da fé. Então ele diz, não vês disso tudo? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora vem a mensagem do Apocalipse. Agora vem o último capítulo da humanidade. Amém? Verso número 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhes pediram, dize-nos. Eu gostaria que você riscasse esse verso, porque a pergunta do homem para Deus é quando. Nós estamos muito interessados no quando. O quando para as pessoas é muito importante. E aí Deus não vai responder quando, porque todas as vezes que nós perguntamos a Deus quando, nós estamos querendo duas coisas: tempo e tempo para resolver coisas que nós não resolvemos a tempo. Então nós queremos um pouco mais de tempo para desfrutar algumas coisas e queremos tempo para corrigir aquilo que nós não usamos o tempo para fazer certo. Então o Senhor nunca vai dizer o quando, porque Ele quer que você entenda que não existe o amanhã para você. E não existe o ontem já passou.
E não existe o hoje. Não existe o hoje. Existe o agora. E se você não corrigir o agora, não adianta pensar no ontem. E não adianta idealizar o amanhã. Você precisa pensar no agora. Ame agora. Perdoe agora. Obedeça agora. Seja crente agora. Ame agora. Sirva a Deus agora. Busque o Espírito Santo agora. Seja cheio agora. Leia a Bíblia agora. Ore agora. Clame agora. Faça jejum. Porque você não tem o ontem. O amanhã não te pertence. E o hoje não existe. Então o Senhor nunca vai responder o agora. Mas a grande pergunta dos discípulos de Jesus é quando? E eles dizem, dize-nos, Senhor, quando? Porque se nós soubermos quando, a gente dá um jeito. E se não fossem judeus, fossem brasileiros, a gente daria um jeito melhor ainda. Brasileiro dá jeito para correr. Quanto que vai ser, Senhor? Daqui a 7 anos. Ah, beleza. Vou dar um jeito. Não tem quando. Dize-nos quando. Agora eu quero que cada parte que eu citar você sublinhe e coloque 1, 2, 3 em cada um, tá? 1 no primeiro, 2 no segundo, 3 no terceiro. Dize-nos quando sucederão essas coisas. É uma só pergunta dividida em 3 partes. Essa é a primeira parte. Dize-nos quando sucederão essas coisas. E que sinal haverá da sua vinda? Número 2. E da consumação dos séculos. Número 3. Jesus vai responder essa pergunta em 3 parábolas. Ele vai responder a primeira pergunta na parábola do servo bom e mau, em Mateus capítulo de número 24, no verso 45. Ele vai responder a segunda pergunta na parábola das virgens. E ele vai responder a terceira parte da pergunta na parábola dos talentos. Não entra no nosso estudo hoje, mas é só para você saber. Ok? O que entra no nosso estudo hoje é o que a gente vai ler aqui agora. E respondeu-lhe, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, vezes que não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Agora olha aqui para o telão. Passa o slide, filhão, fazendo favor. Não é o fim. O primeiro grupo de sinais de Jesus, do 4 ao 6, é um anúncio de que não é para o fim. Então, o que nós acabamos de ler aqui agora, olha, falsos cristos, enganando a muito, guerras, rumores de guerra, não é sinal para o fim. Ok? Gravou na sua Bíblia? Vamos fracionar o verso agora. Verso 7. Quando se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Portanto, tudo isso, olha para o telão agora, é o início das dores. Então veja que o Senhor está acelerando e mudando o processo das coisas. Isso que você viu não é o fim. Falso profeta, guerras e rumores de guerras, não é sinal para o fim. Mas quando você ouvir falar de nação contra nação, reino contra reino, fome e terremoto em vários lugares, é o começo. Qual que é a diferença de guerra de nação contra nação? Nação é um governo que está territorialmente delimitado. Isso é uma nação. Nação brasileira tem um território brasileiro. Reino é uma nação estabelecida com vários territórios consolidados ou ligados a ele. Como, por exemplo, a Inglaterra, o Reino Unido, que tem várias nações ligadas a ela. Há uma diferença de guerra de nação contra outra nação e de um reino contra o outro reino. Então, a nação contra outra nação é uma guerra do Brasil contra o Uruguai, do Brasil contra o Paraguai, do Iraque contra o Irã. A guerra de uma nação, de um reino contra outro reino, é a guerra do cristianismo contra o Islã, é do cristianismo contra o hinduísmo. São guerras de reinos, não geográficos,
reinos. Então o Senhor está dizendo, quando vocês virem nações brigando entre si, e simultaneamente nações espirituais, reinos espirituais lutando entre si, então começou a dor. E aí vem a terceira parte. Verso 9: sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e se trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas, enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Será pregado o evangelho em todo o mundo. Olha agora para o telão. Então virá o fim. Agora olha para mim, porque eu vou ter que seguir o que o Espírito está me falando aqui. Amém? O que o Senhor acabou de dizer é: quando você olhar nações brigando, isso sempre foi assim. Quando você olhar nações brigando por questões de ideologia religiosa, cuidado. Mas quando você olhar a igreja lutando por questões espirituais dentro dela mesma, é o fim. Perceba que a relação do 9 ao 14 é a relação da apostasia. Olha o que diz o Senhor no verso 9: sereis atribulados, odiados, muitos hão de se trair, odiar, enganar, escandalizar, falso profeta, enganando a muitos, iniquidade, amor esfriado. O evangelho está sendo pregado, mas a igreja apostatou. Então, quando a igreja apostatar, chega o fim. Então, se você perguntasse, pastor, qual é o sinal mais forte, evidente para Jesus voltar? A igreja fria. Próximo slide. Pode passar, querido, o próximo, por favor. Amém. Então agora vamos entender onde é que o Senhor colocou o Apocalipse dentro de Mateus 24. Não é o fim. Durante o período de não é o fim, serão abertos selos, até um período do início das dores. Amém? Os selos começaram a ser abertos quando a igreja foi fundada. Amém? Quando começou a se abrir os selos? Quando a igreja foi fundada. E ela continua se abrindo os selos. E eu quero que vocês entendam o seguinte, irmãos. Os selos, as taças e trombetas são conhecidas na teologia como héptades, ou seja, acontecimentos em número de 7. Quando eles acontecem, não significa que eles acontecem e param. São acontecimentos que se realizam e se perpetuam. Então observe aqui o meu desenho. Você vai ver que a linha azul aqui, ela vai esticar, andar, caminhar junto com a linha amarela das trombetas. Por quê? Porque o selo aberto, ele não abriu e aconteceu uma coisa, abriu o segundo, aconteceu outra coisa, e elas vão acontecendo, e aí quando para o último, começa a trombeta. Não, aconteceu uma coisa e ela vai acontecendo. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, começam outras coisas e aquelas estão acontecendo. Primeira trombeta, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, e aquelas coisas ainda continuam acontecendo, e aí derrama-se taças e as trombetas continuam acontecendo. O que você tem que entender de tudo isso é como se o Senhor estivesse sentenciando um grupo específico, como se ele estivesse sentenciando um bandido, um marginal, por vários crimes. Então imagine você, o indivíduo cometeu vários crimes, ele é julgado por um crime e recebe uma sentença. E ele vai cumprir a sentença. Quando ele volta, daí alguns meses, para o julgamento do segundo crime, ele recebe uma nova sentença. E aí é colocado sobre a sentença uma nova sentença. E aí ele comete um terceiro crime, quando ele vem, o Senhor coloca uma nova sentença.
então sobre as duas outras vem uma nova sentença. Ele está cumprindo a primeira, começa a segunda e continua a terceira, porque ele é culpado dos 3 crimes. Vocês estão entendendo isso? Os selos foram abertos e eles vão se perpetuar até o arrebatamento da igreja. As trombetas serão tocadas e vão se perpetuar até o arrebatamento da igreja. Amém? Próximo slide, por favor. Então agora eu quero explicar outras coisas para vocês. Então virá o fim, as trombetas estão sendo tocadas. Quando a 7ª trombeta toca, então eu quero dizer uma coisa aqui, quero que você que sente que vai subir, dê glória a Deus. Vou dizer, olha, quando a trombeta tocar, a verdadeira igreja sobe. Ficou muito ruim, tem pouca gente subindo. Quando a 7ª trombeta tocar, a igreja sobe. Amém. Uma salva de palmas para Jesus que vai nos levar. E aqui o que acontece, irmãos, é que a igreja sobe para um propósito que eu pretendo explicar para vocês, e aí então começa um período terrível chamado Grande Tribulação, e as taças estão sendo derramadas. Mas deixa eu explicar para vocês aqui, olha para mim. Nós já estamos na tribulação. E eu preciso explicar isso aqui. A grande tribulação é um período de agravamento e intensidade da tribulação a níveis insuportáveis, que perdurará por um período de 7 anos. Mas a tribulação, ela já iniciou quando se deu o toque de algumas trombetas. Essa sensação que você tem de que você está no final dos tempos, de que as coisas estão acabando e que o mundo está muito difícil, não é uma sensação, é um fato. Nós estamos realmente vivendo esse tempo de grande tribulação, de tribulação. Mas quando a coisa começar a se preparar para o pior, então o Senhor retira os seus filhos do palácio. Lembra da parábola do começo? Retira os filhos do palácio e lança bombardeio sobre o palácio, porque agora ele quer dominar esse reino e colocar os seus filhos para governar ali onde eles foram prisioneiros, para humilhar aquele rei que estava ali indigno. Mas eu quero que vocês entendam então que a igreja sobe, mas há uma igreja também que fica. E eu preciso explicar certas coisas às vezes, e a gente precisa estar parando o estudo, por isso que eu acho que a gente não consegue andar nos slides todo o tempo. Mas vamos lá. Haverá uma igreja vivendo a tribulação, nós já estamos na tribulação, então anota o que eu vou te dizer. O Senhor deu sinais para a sua vinda para 3 grupos específicos observarem. Os sinais não foram dados para um grupo só, mas foi dado para 3 grupos observarem. Lembra da história do povo de Israel saindo do Egito? O Senhor deu sinais para Israel, para que eles se preparassem para sair. Mas os mesmos sinais para o Egito era para mostrar que Deus é poderoso. Amém? Quando veio o derradeiro sinal, o povo de Israel saiu e o Egito chorou. O Senhor deu sinais para Israel, deu sinais para o Egito. O Senhor agora dá sinais para Israel, para a igreja e para o mundo. Então, dos sinais que o Senhor dá para a sua volta, eles estão direcionados a 3 grupos distintos de pessoas. Dos sinais que o Senhor apontou na Bíblia, e a gente vai falar de algum deles aqui. Dos sinais que o Senhor apontou na Bíblia para a sua vinda, para a igreja se preparar para subir, 100% se cumpriu. Eu vou dizer de novo, pode ser que você não tenha entendido. Dos sinais que o Senhor deu para a igreja se preparar para subir, 100% se cumpriu. Quando o Senhor chegou para Moisés,
e apresentou que viria a 10ª praga, ele disse: arrumem as suas vestes, calcem suas sandálias, se alimentem, arrumem as coisas, coloca as coisas, as bagagens aí, guarda tudo, porque essa madrugada o Senhor nos livrará. Eu quero dizer para você que as pragas que tínhamos que ver e os sinais que tínhamos que ver, todos, absolutamente todos, foram cumpridos. Falta um sinal para a igreja: ver Jesus na sua glória. Mas daqui a pouco eu vou te dar uma boa e uma má notícia. Dos sinais que o Senhor deu para o mundo e para Israel saberem da sua volta, falta 1%. 1% que diz respeito a tudo que está dentro do período da grande tribulação. Tudo que falta acontecer com o nosso mundo diz respeito ao período da grande tribulação. E se a gente tiver tempo aqui, a gente vai pontuá-los. Eu disse ao pastor, eu dou aula de escatologia desde 1995. E houve um tempo que eu dizia aos irmãos assim: irmãos, se prepara, porque o Senhor virou a esquina da rua da tua casa. Há uns 15 anos atrás eu comecei a dizer assim: irmãos, o Senhor está no portão da tua casa. Há uns 5 anos atrás eu disse assim: irmãos, o Senhor abriu o portão, está vindo na direção da porta da sala. Agora eu digo para os irmãos: irmãos, o Senhor levou a mão na maçaneta. E agora eu quero dizer para vocês, irmãos, que pode ser a qualquer momento, pode ser agora. Só que nós vivemos uma fantasia, pastor, do que é a volta de Jesus. A fantasia, nós somos muito poéticos, nós somos pessoas que leem a Bíblia com um olhar de poesia. Nós somos românticos com a Bíblia. Quer ver uma coisa romântica? Jesus morreu por nós. A gente põe até um sorriso no rosto. Foi torturado. Aleluia. Irmão, nós estamos falando de um homem sofrendo, sendo esfolado. E a gente é romântico. E ele, irmãos, furaram o peito dele. Saiu água, aleluia. Como nós somos românticos. Jesus está sendo destroçado. E era por você. Era você que devia estar lá. Mas a gente conta sempre essas coisas com um romantismo muito grande. Então deixa eu dizer para vocês onde é que está o romantismo da nossa esperança da volta de Jesus. O nosso romantismo está assim: eu vou usar o Senhor, pastor, depois eu vou te livrar. É só porque nós somos amiguinhos, a gente pode compartilhar. Eu vou te dizer como é que vai ser o arrebatamento da igreja. Grande parte dos irmãos, depois eu salvo vocês também, tá? Virá para o culto. Ao chegar no culto, tudo está muito parecido com os cultos normais. O pastor está pregando. Faltou alguns irmãos. Mas pandemia, irmão que já está acostumado com pandemia, que está dando glória a Deus para a pandemia, irmão fazendo jejum para a pandemia não acabar porque ele não quer voltar para a igreja mais. Então faltou por causa disso aí. Daí a pouco algumas pessoas começam a ligar para o pastor: pastor, fulano sumiu, o senhor sabe para onde que ele está? Ô irmão, não estou sabendo, não apareceu na igreja tem tanto tempo. Pastor, estou preocupado porque sumiu aqui. A família não sabe onde está, já procuramos na polícia. Mas daí a pouco vai começar a se perceber que muitos outros também sumiram. E aí você vai de repente ligar a sua televisão e vai aparecer um camarada lá dizendo: este é o grande líder mundial. Aí você vai se perguntar assim: isso não devia acontecer na grande tribulação?
naquele momento você vai descobrir que ficou. Eu vou te dizer como é que vai ser o arrebatamento da igreja. No filminho romântico dos cristãos, tem uma igreja cheia assim com 5.000 crentes. O pastor está dizendo, como eu, e espero que aconteça o mesmo se for agora: o Senhor pode voltar a qualquer momento. Aí tem um irmão no celular, tem um irmão cantando, a irmãzinha, chamando ela de minha Rebeca. O Senhor me revelou e tal. Né? Tem um irmãozinho distraído, viajando, né? Falando nas regiões celestiais, está nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Ele não está dormindo, ele está em outra dimensão espiritual. Né? Tem pastor que tem que comprar banco almofadado para o irmão não machucar no culto. Então, o irmão está em outra dimensão, está falando com Deus na quinta dimensão espiritual. Ele não está dormindo, irmão, ele está orando. E o pastor está pregando. Pode ser agora, gente, conserta a vida de vocês. Porque pode ser a qualquer momento, inclusive pode ser agora. E puf, a Bíblia dele cai no chão. Some 99,9% da igreja. Fica um grupo de irmãos desesperados. O do celular, o que estava falando com a Rebeca. A Rebeca. O irmão que estava dormindo acorda assustado. O que está acontecendo? Eu estava na quinta dimensão falando com o Pai em espírito. Fui levado em espírito, não sei se nesse corpo ou fora desse corpo. Essa é a nossa visão romântica. A visão real será outra. A visão real será: estaremos aqui com bancos vazios e de repente descobriremos que ficamos aqui. E a questão toda, pastor, que hora que eu tenho que acabar? Posso continuar, irmãos? Então eu vou pedir ao irmão aqui para dar uma acelerada, porque eu preciso falar aqui de algumas coisas. Pode passar o próximo slide. O Apocalipse então se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, do 1 ao 4, no capítulo 6, deixa eu ver ali, pode passar, querido. Isso. O Apocalipse vai se encontrar com Mateus, do capítulo 2 ao 6 ao 4, do capítulo 6, verso 5 ao 6, verso 8, do capítulo 6, verso 9 ao capítulo 6, verso 11, até o verso 14. O Apocalipse vai se encontrar com Mateus, do capítulo 6 de Apocalipse ao capítulo 17 de Apocalipse, nos versos 15 ao 28. O Apocalipse vai se encontrar com Mateus, do capítulo 18 ao 22, dos versos de Mateus 24, de 29 a 31. Pode passar, irmão. Pode passar também a próxima. Pode passar a próxima. Eu dividi o nosso estudo em 4 partes, e a primeira parte eu preciso encerrar agora, preciso falar dela agora, porque os irmãos que ficam, e não são poucos os que ficam, na aula de amanhã ou na próxima aula, eu vou mostrar para vocês o programa que está sendo criado no mundo para explicar o sumiço da igreja. Os irmãos que ficam, eles ficam por uma questão muito simples, se chama apostasia, abandono da fé original, primitiva, abandono da fé verdadeira. Mas por que as pessoas abandonaram a fé verdadeira? Porque não conhecem o Cristo. A palavra de Jesus foi: aquele que conhece a mim, conhece o Pai. E se você não conhece Cristo, você não conhece o Pai. Mas se você não conhece Cristo, você não conhece a palavra, porque Cristo é o Verbo de Deus que se fez carne. Então o que deixa o crente neste mundo é o desconhecimento do Cristo. Então eu preparei alguns slides, e eu gostaria que passasse o primeiro. Nós temos um problema
em encontrar o Cristo da Bíblia, de Mateus, do sofrimento, da cruz, o Cristo sofredor. Nós temos uma dificuldade de encontrar o Cristo que hoje está no céu. Nós temos uma dificuldade em separar o Cristo da terra e o Cristo do céu. Eu coloquei ali para vocês verem que Jesus nasce cerca de 6 anos antes de Cristo. Aí você fala assim, pastor, houve um problema no seu slide, Jesus nasceu 6 anos antes de Cristo? Exatamente, eu vou explicar para vocês porquê no próximo slide. O nascimento de Cristo, a vida de Cristo, apresenta um servo sofredor. Um servo sofredor. Quando Jesus está passando com a cruz sobre os seus ombros, torturado, sangrando, ninguém olhava para ele como filho de Deus. Isaías capítulo 53, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos que nos atraísse. Nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido e oprimido, alguém que Deus queria castigar. E foi do coração de Deus, o desejo de Deus castigá-lo. Então quem olha Jesus, quem vê o Jesus dos evangelhos, não conhece Jesus ainda. Quem vê Jesus dos evangelhos, vê o Jesus sofredor, o Jesus bom moço de Nazaré, o Jesus cheio de misericórdia, o Jesus que eu falo com ele, está doendo aqui, ele me cura, estou com um problema, ele abre uma porta, me ajuda, ele me socorre. Nós conhecemos esse Jesus, nós gostamos desse Jesus. Na casa de muito crente, de muito evangélico, há uma imagem de Jesus, geralmente muito bonita, somada à figura de um leão da tribo de Judá, mas nunca é o Jesus triunfante, nunca é o Jesus Senhor, é sempre o Jesus sofredor misturado com o leão da tribo de Judá, porque no nosso romantismo, Jesus ainda é o bom moço de Nazaré. Jesus é aquele indivíduo que toda vez que eu falo Senhor, ele diz, oi meu filho. Toda vez com pecado, sem pecado, tanto certo, tanto errado, eu falei com ele, ele disse, sim senhor, eu estou aqui, fala comigo, eu te amo, você é meu filho amado, meu filho querido, eu vim para te resgatar. Ele veio abrir prisão, sarar o doente, libertar o cativo, pode falar que eu estou com você. Mas nós precisamos conhecer o verdadeiro Senhor que está no céu, que João viu. Eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Por que o Senhor poupou João até o momento da revelação de Apocalipse? Você já se perguntou por que o Senhor poupou João até aquele momento? Eu vou te dizer por quê. Porque João, que viu Jesus sofredor, precisava ver o Jesus Senhor, o Jesus Deus, o Jesus sobre todas as coisas, o Jesus que está sentado no alto sublime trono, o Jesus onde os seres se rendem diante dele, o Jesus que tem todo o poder e toda a autoridade. E quando ele viu aquele outro Jesus, ele caiu como morto diante dele, ele caiu como morto diante dele e diz, ai de mim, eu estou perdido. E se você não tiver o sentimento de João e de Apocalipse capítulo 1, você não conhece Jesus ainda. E eu preciso tanto falar disso aqui. Vamos continuar. Vamos lá. Pode, eu mesmo estou passando agora, irmãos, olha. Estou pedindo ao irmão para passar, perdoe, irmão. Só que eu voltei tudo, querido. Passa os slides para mim, por favor. O que aconteceu? Pode passar o próximo. O que aconteceu com o hiato de 6 anos? Jesus nasceu 6 anos antes de Cristo. Aconteceu uma interferência da mão do espírito do anticristo. Daniel capítulo 7, verso 25. Diz que o espírito do anticristo mudaria os tempos e a lei. O Papa Gregório XIII mudou o calendário no ano de 1582, criando o calendário gregoriano, que é o que nós conhecemos.
O calendário bíblico segue a lua como referência. O calendário do Papa Gregório segue o sol, que é o Deus adorado, o Dunamis, o Deus do domingo, o Deus do sábado, do domingo, o Deus adorado, o Deus Sol. E para adorar o Deus Sol, ele muda esse calendário olhando para o Sol. E com isso ele transforma e erra todos os tempos e todas as eras. E ele então cumpre Daniel capítulo 7, no verso 25. Próximo slide. No céu aparece Jesus ao lado de 4 seres viventes. E esses 4 seres viventes dizem respeito ao Jesus revelado nos evangelhos. Jesus, no evangelho de Marcos, ele é o servo sofredor. Jesus, no evangelho de Mateus, ele é o filho de Davi, o leão da tribo de Judá. Jesus, no evangelho de Lucas, ele é o filho do homem, o sacerdote. No evangelho de João, ele é o filho de Deus. Olha para mim. Por que o último evangelho está apresentando Jesus como Deus e o primeiro está apresentando como servo sofredor? Porque o alvo do evangelho é conduzir você ao raciocínio de que ele foi homem, foi sofredor, mas é Senhor. Esse é o caminho. Próximo slide, irmãos. Então, os 4 seres viventes dizem respeito a exatamente a revelação do Cristo nos evangelhos. Os 4 evangelhos assistem o Cristo. Os 4 evangelhos apresentam o Cristo. Vamos continuar então. Quem é o Cristo sofredor? Jesus nasceu, sofreu como homem, morreu na cruz, morte terrível. Diferente do Cristo que está na glória, Senhor e Rei, Rei sobre todos, poderoso, incomparável. Quem é o Cristo dos evangelhos? É o Cristo que não sabe o tempo da sua volta. Senhor, diz-nos quando, só o Pai sabe. Quem é o Cristo agora? É o Cristo que revela a João os últimos acontecimentos. Ele sabe tudo e até os detalhes. Quem é o Cristo dos evangelhos? Ele é o Cristo que não tem onde recostar sua cabeça. Quem é o Cristo que está no céu? Ele é o dono do universo, ele é o dono do céu, ele é o dono da vida, ele é o dono da morte. Ele define o sim e o amém. Ele é o Todo-Poderoso. E é esse Senhor que você precisa conhecer essa noite. Acontece algo interessante que quando João olha para Jesus, Jesus está caminhando primeiro pela igreja. Preste atenção nisso, irmãos. Eu espero que esse assunto esteja interessando a você. Porque há uma mensagem muito importante aqui para você. Você já parou para perguntar por que o Apocalipse começa assim? João vê Jesus e Jesus está caminhando entre os castiçais, que são as igrejas. Antes dele olhar para o mundo, ele está olhando para a igreja. Você já parou para se perguntar por quê? A resposta é: o Senhor já está julgando a sua igreja, porque a igreja que sobe precisa estar julgada e absolvida. Então ele já caminha em nosso meio, já sonda os corações, já tira a medida dos crentes, já estabelece os santos, para que no dia em que ele disser que a trombeta seja tocada, ao tocar a trombeta, aqueles que foram achados na medida subam. Convém que o julgamento comece pela casa de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Há uma mentira na placa de muita igreja. Entre aqui, a sua vida irá melhorar. Mentira. Uma vida melhor espera por você. Mentira. O que espera por você aqui é que você pague aqui, para você não ter que pagar no céu. Que você pague o seu crime aqui, para que você não tenha que ir para o inferno.
Ao receber Jesus no seu coração, você tem que entender que o juízo de Deus virá sobre você imediatamente. Você já parou para pensar que o ímpio apronta, parece que Deus não está ligando. A irmã fez assim. Não é verdade? O ímpio apronta, e a gente vai fazer assim, Deus, o Senhor não vai ver isso. O crente está tentando andar certo, e parece que um problema vem de mão dada com o outro, engatado no outro. Parece que o problema foi acorrentado no outro. Aí você fala assim, quanto mais eu oro, mais demônio aparece. Não é verdade isso? Por quê? Porque convém que o Senhor cobre de nós agora. Aí você fala assim, pastor, mas não é justo. Eu tenho 51 anos de idade, se eu morrer agora, eu já fui julgado e viverei a eternidade pelos meus 51 anos de vida. Nada pode ser mais misericordioso do que Deus dar a vida eterna por um indivíduo que viveu 70 anos de julgamento, 30 anos de julgamento, 10 anos de julgamento, 20 anos de julgamento. Eu não sei quanto tempo você tem sido julgado, mas é muito da misericórdia de Deus, que pegou esses poucos anos de sua vida e transformou em séculos de glória e poder. Então é como se o Senhor estivesse fazendo você pagar aqui, porque diante do tribunal você não tem que dar explicação nenhuma mais. Já foi perdoado. E o diabo, nosso acusador, diz, ele fez, já perdoei. Ele fez, meu sangue já cobriu. Ele fez, ele já confessou. Ele fez, eu cobrei naquele problema. Ele fez, eu já resolvi aquela causa. Ele fez, mas já veio aqui e se arrependeu diante de mim. Ele fez, mas seu coração já foi mudado. Sai daí, Satanás, porque o lugar da condenação não é dele, não é o seu. Dê um glória a Deus aí, irmão. Aplauda ao Senhor, porque o Senhor está julgando a sua terra, o seu povo, por amor e por misericórdia. E até mesmo uma doença, uma enfermidade, ou seja o que for que Deus permitiu que você passasse, é Deus dizendo para você, eu te amo tanto, meu filho, eu te amo tanto, que se eu fosse cobrar de você tudo que você fez, o inferno e a eternidade não pagariam o seu crime, mas eu preferi então permitir que essa luta chegasse, porque ela vai pagar por você, e você chegando diante de mim, eu vou olhar e vou dizer assim, está perdoado. Você está entendendo isso, irmãos? Então passa aí, irmãos, passa aí, querido, porque toda vez que eu vou tentar te ajudar eu atrapalho. É o próximo. Jesus então é visto por João com 6 qualidades. Ele aparece com vestes talares, ele aparece vestido como um sumo sacerdote, ou como um juiz. Amém? Então quem João está vendo é alguém que vai julgar, por isso que ele tem medo. A segunda visão de João, pode passar, ele vê que esse homem tem cabelos brancos, então eu trouxe uma foto de um juiz que usa uma peruca branca para dizer que ele tem capacidade suficiente para julgar determinadas causas. Aquela peruquinha branca é colocada em alguns países para dizer, essa causa difícil, eu sou preparado para julgar. Seus cabelos são brancos como a neve, não é porque ele é velho, não. É porque ele sabe e entende, tem preparo para julgar qualquer causa. Também foi visto em Jesus, pode passar, os seus olhos como chama de fogo. Os nossos olhos captam luz externa. Apagou a luz, ele se protege fechando a retina. Quando a Bíblia diz que o Senhor tem luz dentro do olho, a Bíblia está dizendo que ele enxerga em qualquer situação. Filhão, fez no escuro, ele viu. Fez escondido, ele viu. Fez sem ninguém ver, ele viu. Fez lá no cantinho, ele viu. Fez no inferno, ele viu. Subiu ao inferno, ele viu. Não há para onde fugir da sua presença. Ele vê tudo. Ele vê tudo. É isso que o texto está dizendo. Ele também foi visto como aquele que tem os pés como latão reluzente. Aí nós nos lembramos da história dos reinos desse mundo, na estátua de Nabucodonosor. A ruína da estátua é que os seus pés eram de barro.
Então, os pés de latão reluzente de Jesus quer dizer que ele é um juiz inabalável, inabalável. Ele é firme no seu julgamento, ele julga com firmeza. Não há quem vai abalar o seu coração, abalar a sua estrutura, ele é inabalável. Ele também aparece com aquele que tem a voz de muitas águas. O próximo slide. A voz de muitas águas significa que ele fala daquilo que está oculto. No mundo hebreu, ou no hebraísmo, ou no mundo do Velho Testamento, as águas, os oceanos, representam o lugar desconhecido, o lugar que as pessoas têm medo. Então, falar das muitas águas, o som de muitas águas, significa que ele fala de tudo que você teme que as pessoas conheçam. Tudo que está escondido, ele ouviu dentro de você. Então, quando ele abrir sua boca e falar o seu nome, tudo que você fez escondido, ele sabe. E ele vai proferir palavra por palavra dos seus atos escondidos, ocultos, feitos sozinho. Para você entender isso, eu quero lembrar Davi. Davi comete o pecado. Ninguém viu. Ele acha que ninguém viu. Mas alguém viu. Cuidado. O que João viu, um Senhor que tem na boca uma língua com espada afiada. A palavra do Senhor é mais afiada que espada de 2 gumes, faz separação entre juntas e medulas. O que ele fala, separa o certo e o errado. Ele não vai julgar o certo e o errado juntos. Ele vai separar o certo e vai te julgar só pelo que é errado. Então passa o próximo slide. Isso se resume, pode passar, filho. Isso se resume no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, naquele que é, que era e que há de vir. Pode passar o próximo slide, que agora a gente está chegando perto do fim. O julgamento começa pela casa de Deus. A apostasia é o sinal crucial para a vinda de Jesus. O julgamento começou hoje para que você não tenha que viver a sentença amanhã. Você entendeu isso aí, irmão? Eu prefiro hoje receber de Deus o julgamento de ter uma doença para pagar por um crime do que ter o inferno na eternidade. Mas hoje eu quero agora fazer algumas perguntas para você. Quero chamar o pessoal do louvor aqui. E se aí o pastor permitir, a gente dá um tempo para pergunta. Se não permitir, aí é com ele. Eu quero que o louvor cante bem baixinho aqui. Eu quero te fazer uma pergunta. Mateus 24 diz assim, olha para mim. Senhor, a religião é tão linda. A religião é tão linda. Olha a beleza dessa religião. O Senhor diz, isso não me comove. Eu mesmo vou permitir que cada pedra da religião role. O que alimenta a religião vai ser tesouro de ímpio. Porque eu não sou o Deus que olha o estereótipo, eu sou o Deus que olha o coração. Senhor, diz-nos quando isso vai acontecer. Isso vai acontecer quando o meu povo se esfriar. Quando os falsos profetas tiverem lugar no altar. Quando a igreja tiver comichão nos ouvidos e desejar ouvir as falsas profecias para se alimentar. Quando a igreja entender que uma mensagem motivacional é muito mais importante do que a verdade. Quando o meu povo achar que ser religioso o levará para o céu, mas não vive a santidade. Eu voltarei, porque não suportarei ver o falecimento dos meus filhos.
Eu voltarei porque quem me detém são as orações dos crentes fiéis e oram pelos seus familiares, e eu, por misericórdia, amando a oração do servo fiel, eu esperarei. Mas quando esses não forem mais fiéis, a sua oração não terá poder nenhum e não poderá me deter e tampouco deter o diabo. Eles oram e o diabo já não os respeita, porque eles não têm a mim. Então, quando isso acontecer, eu virei. Eu virei quando as pessoas me colocarem para o lado de fora da igreja e eu estiver batendo, dizendo: deixe-me entrar e ter comunhão com você e você comigo. Mas você diz a você mesmo: estou abastado, de nada tenho falta, não preciso de alguém me trazendo repreensão, o nosso culto está muito gostoso. Eu virei quando o culto for para mim reprovável, quando eu tiver nojo das suas festas, quando eu não aceitar os seus sacrifícios, quando eu não gostar do seu louvor, quando eu não aceitar a sua adoração, quando o seu culto para mim for apenas uma religião vazia, pobre, sem graça. Eu voltarei quando o povo que eu fui buscar não estiver lá, quando não tiver mais um filho meu dentro do palácio aprisionado. Então eu derrubo o palácio, arrebento a porta e tomo o reino. Eu virei quando aqueles que se dizem meus filhos não souberem quem eu sou. Você sabe quem é Jesus? Próximo slide, filho. Você sabe quem é Jesus? Jesus é aquele que foi recebido na glória. Na glória. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Todos que estão diante dele na glória se prostram diante dele, porque sabem quem ele é, colocam suas coroas no chão, rasgam suas vestes e dizem: eu não sou digno de estar na sua presença. Bendito é o Senhor, ele foi crido no mundo, recebido na glória, adorado entre os anjos, bendito, santificado. Você sabe com quem você está falando aqui essa noite? Quando você ora, você está falando, próximo slide, filho, com aquele que tem autoridade sobre o inferno. A palavra de Deus diz em Tiago 2,19: os demônios, quando veem o nosso Senhor, estremecem, estremecem. Próximo slide, filho. Os demônios estremecem, estremecem. Você sabe com quem você está falando aqui nessa igreja? Você está falando com aquele que foi recebido na glória, cheio de poder e autoridade. Os anciãos, os seres viventes, toda a igreja, todos que subiram, os santos se prostram diante dele. Os reis colocam suas coroas diante dos seus pés, e o inferno treme diante dele. Próximo slide, filho. Você sabe com quem você está falando? Você está falando com aquele que o seu nome está acima de todo o nome, de todo o nome. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo na terra, e toda língua confesse que Jesus, 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 Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Aquele que é, Ele. É com Ele que você está falando nessa igreja. Mas ainda existem crentes que acham que Jesus é o servo sofredor, é o pobre coitado. E aí ficam buscando alternativas em outros deuses. Não há Deus como o nosso Deus. Levante sua mão e diga comigo: não há Deus como o nosso Deus. Mais uma vez: não há Deus como o nosso Deus. Mais uma vez: não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus como o nosso Deus.
você está falando. Próximo slide, filho. Você está falando com aquele que é o início, o meio e o fim. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel: eu sou o Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, o último. Além de mim não há Deus. Você está falando com aquele que começa e termina a obra, com aquele que colocou você no começo da obra e vai levar você até o fim. Você está falando com aquele que conduz o universo. Nenhum detalhe do universo passa sem o controle dele. Você está falando com aquele que determina quando as coisas começam e quando terminam, quando o diabo age e quando ele tem que fugir. Você está falando com o eu grande sou, Hashem, Adonai, Elohim, Yahvé. Você está falando com o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, e que há de vir. Aleluia. Próximo slide, filho. Você sabe com quem você está falando aqui essa noite? Você está falando com o único achado no céu e na terra, digno de abrir os selos. Disse João, e eu olhava para o livro e chorava muito, porque não havia no céu ninguém digno. E o ancião então bateu em meus ombros e disse: não chores, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Levantou-se o cordeiro, foi até o trono do Pai e tomou do trono o livro e abriu o livro. Você está falando com um único no universo que tem poder para romper aquilo que ninguém pode romper, para determinar decretos que ninguém pode desfazer. Você sabe com quem você está falando? Você está falando com aquele que venceu a morte. 1 Coríntios 15. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Você está falando com aquele que venceu a morte e você não vai morrer por ele. Por ele. A última imagem, filho. A próxima imagem, filho. Volta, perdão. Você sabe com quem você está falando? Com o Filho do Homem e Filho de Deus. Porque Deus tanto amou este mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem não crê nele está condenado, mas quem crê nele não está condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. Olha para mim, filho. Quando você entra por aquela porta e dobra o seu joelho, você está falando com o único que pode vencer a morte, o único que pode subjugar o inferno, o único que pode subjugar as doenças, o único que tem os anjos ao seu comando, o único que controla o macrocosmos, o único que controla a vida e a morte, o único que venceu a morte, o único que é rei para sempre, o único que é digno entre todos os seres do mundo. Senhor, quando o Senhor voltará? Eu voltarei quando a minha igreja perder a visão de quem eu sou. Isso se chama apostasia. Aqui dentro há pessoas que perderam a ideia de quem Jesus é. Será que Ele pode resolver o seu problema? Será que Ele pode curar você? Será que Ele pode realmente resolver as coisas? Você perdeu a visão de Deus,
Jesus, quando é que o Senhor voltará e todas as coisas acontecerão? Quando o meu povo se esquecer com quem está falando. Levante suas mãos para o céu. Não há barreiras, não há grilhões, não há problemas. O teu Deus, Ele tem poder para te livrar. O teu Deus tem poder para quebrar os grilhões. O teu Deus tem poder, tem todo poder. E quem há de vir? Aquele que era, aquele que é, e que há de vir. Aquele que era, aquele que é, e que há de vir. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, bem forte.